felizes de estarmos aqui, né? Iniciando o ano, mais um ano. Yes. E que bom que nós estamos aqui. Então, para darmos início à palestra dessa manhã, vamos convidar a nossa irmã Tere para fazer a leitura de harmonização. Bom dia. Bom dia. A mensagem de hoje, dessa manhã, consta do livro Pão Nosso, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tua fé. E ele lhes diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhes possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes dá. As negações em que se perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não tens olhos nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre e nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Continuemos assim, o nosso pensamento, elevado ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, benfeitores desta casa, que nos ampara e nos acolhe a cada um de nós. Querido Jesus, que bom podemos chegar aqui, estar nessa casa acolhedora, para que possamos cada vez mais sentir a tua presença de amor, de bondade, fortalecendo nosso espírito para uma nova jornada. Agradecer pela família que nos deste, pelo trabalho, pela saúde, por aqueles irmãos, familiares que sofrem, que não puderam estar aqui, mas que necessitam do teu amparo, de tua proteção. Agradecer sempre, Senhor, porque podemos caminhar, podemos, sentindo a tua direção, nos envolvendo cada vez mais. E nesse dia, com esta luz abençoada, que vem nos conduzir cada vez mais no caminho do bem. A doutrina, esse Evangelho, que é que nos fortalece cada vez mais. E assim, gratas somos, pedimos o teu amparo e proteção para a palestra e estudo desta manhã. Que assim seja. E queridos amigos e irmãos, é com alegria que recebemos nossa irmã Silvana, trabalhadora, evangelizadora, e ela é também a pessoa responsável para cursos, né? Então, é com toda a Bom dia, pessoal. Bom dia.
pessoal. Bom dia. Feliz ano novo para todos. Com muita alegria que a gente volta mais um ano, trabalhando mais um ano, estudando junto. O nosso tema de hoje, o poder da fé, pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E eles começam contando uma passagem em que Jesus é procurado por um pai desesperado, buscando ajuda do seu filho. Segundo o pai, o filho é lunático. Ele tem problemas tanto de dia quanto de noite. E o pai informa, inclusive, que ele já havia procurado pelos apóstolos, mas que os apóstolos não conseguiram ajudar. Jesus acha estranho a posição dos apóstolos. Porque os apóstolos era como se eles estivessem pensando que Jesus ia estar para sempre com eles. Eles já deviam estar prontos para fazer esse trabalho. Mesmo assim, Jesus pede que tragam o jovem até ele. O jovem vem e Jesus expulsa o demônio desse rapaz. E ele e o pai vão embora do pé. Vamos lembrar que demônio era como eles se referiam a espíritos pouco desenvolvidos naquela época. Não se usava o termo espírito, eram demônios. Pouco depois, os apóstolos vieram até Jesus e perguntaram por que eles não conseguiram fazer o que Jesus havia feito. E a resposta de Jesus foi: por causa de vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Toda essa história que nós vimos agora sobre Jesus, nós temos vários ensinamentos. A começar pelo amor. O amor do Pai pelo Filho. O amor de Jesus a todos nós. Na sequência, nós já vemos um caso de obsessão. Aquele demônio, aquele espírito que estava incomodando o rapaz. Seguido da desobsessão, quando Jesus expulsa o espírito. E agora nós vemos essa parte em que Jesus nos fala da pouca fé dos apóstolos. Quando nós vemos essa parte, a gente fica muito interessada no tamanho do grão de mostarda. Mas se nem os apóstolos tinham fé do tamanho do grão de mostarda, a gente para de pensar nisso. E essas montanhas, como é que se tira uma montanha de um lugar para o outro com uma fé tão pequena? Por isso, nós vamos ver na obra A Semente de Mostarda, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele conta a história de um rapaz que procura o seu mentor. E ele fala: o senhor sempre nos diz que os ensinamentos de Jesus vão iluminar nosso caminho. Mas tem certas coisas que ele diz que eu não consigo compreender. Aí o mentor me deu um exemplo. Fala: então, Jesus fala do grão de mostarda e que a gente pode mover pela nossa vontade uma montanha de um lugar para outro. O senhor não acha que isso está muito contra a nossa realidade? Os fatos da realidade? Aí o instrutor pensa um pouquinho e diz assim: meu filho, Jesus, por falta de palavras adequadas, ele sempre nos falava por parábolas e símbolos. Provavelmente, ele comparou as montanhas às nossas dificuldades, as montanhas de dificuldades que nós temos. Tirar daqui para lá é tirar o mal que tem dentro de nós para colocar o bem. Nós nunca pensamos nisso, né? A gente para ali no grão de mostarda. Mas tem muito ensinamento em tudo que Jesus falou. E o rapaz tão
dê um exemplo de como eu faço isso no dia a dia. Aí ele falou assim, se você pensar em tirar uma coisa que está te incomodando, pense em acender uma pequena vela na escuridão. Nós vivemos ainda na escuridão por conta da nossa pouca elevação moral, né? Mas uma pequena vela é um pequeno passo, é o grão de mostarda, é a nossa fé. E essas montanhas que nós carregamos, que atrapalham o nosso desenvolvimento, nós vamos ver no livro dos Espíritos, a questão 785, que os Espíritos respondem a Kardec. O que mais impede o nosso progresso? E a gente sabe, o egoísmo e o orgulho. A gente sabe, mas a gente é egoísta, a gente é orgulhoso. A gente é. Infelizmente a gente é. E tem um outro livro muito importante, faz parte da codificação também, Obras Póstumas. Esse livro foi lançado pela esposa e pelos amigos de Kardec depois que ele desencarnou. Eles encontraram vários textos que Kardec havia guardado e publicaram esse livro. E esse livro tem um capítulo que se chama Orgulho e Egoísmo, suas causas, seus efeitos e meios de destruí-los. Eu aconselho muito que todo mundo leia. Só vou dar um spoiler aqui, peguei alguns textos aqui, uns trechinhos, mas leiam os. Pode ligar o microfone? Está desligado? Não sei, não consigo entender. Só puxar mais para perto. Aqui? Desculpa, não. Imagina, que tá bom? Desculpe, eu ter falado antes, né? Aqui gritando. Então, eu vou ler alguns textos para vocês. Com a permissão de vocês. É um spoiler, mas vamos lá ler o livro, tá? É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo do homem. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros e busca, antes de tudo, satisfazer aos seus desejos, naturalmente o homem cuida de proporcionar a si mesmo essa satisfação a todo custo, sacrificando sem escrúpulos os interesses alheios. Daí todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias humanas. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. E crendo na sua superioridade, ele se julga com direitos que não reconhece para o outro. Assim, a importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Mas o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação, contido em justos limites. Esse instinto é bom em si mesmo. O uso exagerado é que o torna mal. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não bastam lições de moral. É preciso destruir as causas, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. É sobre essa chaga que deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Isso não acontecerá de uma maneira brusca, porque não é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Será necessário a fé em Deus, elemento básico de todo o progresso. Fé sustentada na experiência e nos fatos, que o Espiritismo apresenta aos homens. Com a fé, não mais esbarrando no egoísmo e no orgulho, com certeza a humanidade avançará rapidamente. Então vamos falar do tema de hoje. Vamos falar da fé. Qual a fé que nós temos agora? Qual o tamanho do nosso grãozinho? Quando nós fomos criados, éramos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido que ainda não tínhamos conhecimento, mas condições para obter esse conhecimento. Então a nossa fé era cega. O que era aquela bola vermelha no céu que iluminava e queimava? Só podia ser um Deus. E
de noite, de repente aquela luz ia embora e vinha uma bola brilhante branca, uma lua, que vinha cheia de estrelas, outro Deus. E o trovão, que parecia que chacoalhava tudo, outro Deus. Então, durante muito tempo, a nossa fé foi cega. Se a gente pensar ainda hoje, nós temos muita coisa de fé cega. A gente acredita no que o outro diz sem buscar a fonte. Isso é fé cega. Quando se fala em fé, a gente pensa só em Deus, só em religião, mas a fé está em tudo na nossa vida. As nossas crenças, as nossas crendices. A gente ainda tem muita fé cega. E ela pode conduzir ao fanatismo. Tem muita gente que a gente sabe que é fanático e é difícil você conversar com a pessoa, não aceita outro ponto de vista. É uma fé cega, muito cega. Tá? Terezinha me falou que é assim. Fechou. Então é assim. Mas onde que ela foi buscar essa informação? Isso que ela está falando me faz bem? Bate com o que eu penso? São aqueles momentos em que essa fé cega vai desmoronar. Quando eu começar a raciocinar em cima dela. Outro tipo de fé que nós também temos é a fé vacilante. Né? Ah, eu acredito mais. Você tem mais, você vacilou. Né? E quando a gente fala de fé vacilante, acho que o melhor exemplo que a gente tem é essa passagem de Jesus, quando ele anda sobre as águas, vai até o barco dos apóstolos, e Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, pede que eu vá até você e eu vou. Então Jesus falou: venha. E Pedro foi, deu alguns passos, de repente se assustou, ou com o vento, ou com o raio, sei lá, e afundou. E afundando pediu: Senhor, salve-me. E Jesus, lógico, salvou Pedro, e falou: homem de pouca fé, por que você duvidou? E é isso que nós fazemos, nós duvidamos. Não, eu acredito em Deus, Ele vai me ajudar. Mas se a gente não vê essa ajuda, e daí? Quem é o errado nisso? Nós que não sabemos que tipo de ajuda que nós vamos receber. Que o que faz a diferença é isso, a ajuda vem. Mas nós temos que estar percebendo que tipo de ajuda que vem e o que nós temos que aprender com essa ajuda. Outra fé é a fé robusta. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Quando essa fé está robusta? Quando a gente não faz aquela perguntinha básica: por que comigo? Por que Deus deixou isso acontecer? Nós estamos duvidando de quem? Estamos duvidando de Deus. E Deus é infinitamente justo e bom. Deus vai nos ajudar. Mas, de novo, nós falamos uma fé vacilante. Que tipo de ajuda? Ajuda que eu preciso, não ajuda que eu quero. Então, nós temos que confiar. E o Espiritismo nos diz que, como princípio, antes de crer, é preciso compreender. A grande diferença que nós vemos quando nós começamos a estudar o Espiritismo é isso. As respostas, as perguntas que são muito bem-vindas, o raciocínio. E é essa fé que o Espiritismo nos traz, a fé raciocinada. Kardec nos diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então tem que ter lógica, tem que ser uma coisa racional, não é puramente emocional. O racional tem que entrar em jogo. A gente tem que estudar, a gente tem que perceber as coisas que estão acontecendo. Eu, hoje, será que eu já tenho fé raciocinada? Não, ainda não. Ainda não consegui chegar nesse ponto. Estou ali na vacilante. A cega já estou meio que deixando de lado, mas ainda vacilo. E são anos de estudos, anos de preparo. Mesmo assim, eu
eu ainda não tenho, o que falta? Crescimento moral. Espiritualidade ainda está naquele ponto assim. É imperfeito, nós somos imperfeitos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém aqui já está acima disso. Acho. Deve ter um ou outro aí, né? Que já estão. Mas são poucos os espíritos que estão nessa condição. E como está a fé de vocês? Se essa pergunta fosse colocada para Viktor Frankl, Viktor Frankl era um neuropsiquiatra austríaco que passou por 4 campos de concentração por ser judeu. E ele dizia que a fé para ele é ter superado, conseguido vencer esse tempo todo e sair de lá falando sobre fé na vida, falando sobre fé no futuro. É um exemplo muito forte, porque passar por 4 anos de concentração, perder toda a família, naquela época, 1942, parece que foi a primeira vez que ele foi capturado. Se essa frase, se essa pergunta fosse feita para o Divaldo, ele nos falaria provavelmente que seriam as 30 mil crianças assistidas, as mais de 600 crianças adotadas por ele e as centenas de livros psicografados que trazem iluminação para as pessoas. Se essa pergunta fosse feita por Chico Xavier, ele nos diria que fé em Deus é seguir os ensinamentos de Jesus e trabalhar pelo próximo. Uma hora a gente chega lá, né, gente? Uma hora nós vamos chegar nesse ponto. Então, o que é fé? Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Que beleza, né? Explicação maravilhosa. A gente acredita naquilo que não vê. Estamos no centro espírita. Eu não sou médium vidente, mas eu acredito que tem muitos espíritos fora os encarnados. A minha crença. Né? E eu acredito que nesse momento esses espíritos também vieram para assistir uma palestra, outros vieram para ajudar cada um de nós, e nós trouxemos o nosso espírito para a gente. Tem uma galera. É muito bonito isso, muito bonito pensar nisso, né? Nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos muito bem amparados, e esse é um lugar sagrado, que é um lugar abençoado por Deus. Na oração da paz, Francisco de Assis diz: onde houver dúvida, que eu leve o caminho. Para Francisco de Assis, ser instrumento de paz é também levar a fé onde haja dúvidas. O que é essa dúvida? É a falta de entendimento, é a ignorância a respeito das coisas divinas. Então nós precisamos colocar a nossa fé à disposição das pessoas que têm dúvidas. A fé nos dará força quando a dúvida nos desequilibrar e desequilibrar. Nesse momento, nós precisamos fazer uma coisa que a fé sempre anda acompanhada. A fé, ela anda acompanhada de várias coisas. Uma das suas principais filhas é a prece. O que é prece? Prece se origina do latim prex, preces, que significa pedidos, súplicas, votos, desejos. Essa é a nossa prece. A gente está sempre pedindo alguma coisa. E tem uma história bem interessante que o Espírito Meimei traz para nós no livro O Nosso. Pai Nosso, desculpa.
É a história de três amigos que oravam bastante, queriam muito ver o mestre. Sempre pedindo as coisas para ele. Um dia eles estavam trabalhando no campo, trabalhando, de repente desce uma carruagem, um mestre e seus anjos. O mestre desce, vai até eles, eles caem de joelhos, choram muito e começam a fazer os pedidos. O primeiro pede para o mestre a riqueza. E o mestre pede o seu anjo, e o anjo entrega para ele um monte de moedas. O outro pede para o mestre a beleza. O mestre olha para o anjo, para o outro anjo, o anjo entrega para ele uma pomada milagrosa que vai deixar ele lindo e maravilhoso. E o terceiro não parava de soluçar e chorar. E ele falou: mestre, eu não sei o que pedir. Me dê de acordo com a sua vontade. O mestre olhou para o outro anjo e o anjo trouxe uma sacola enorme para ele, pesada. Jesus abençoou os três e foi. Aí todo mundo, né, curioso, será que tem essa sacola, né? Foram abrir a sacola, né? Tinha uma pedra enorme. Os outros dois puseram-se a rir, cara. Nossa, foi enganado, veio uma pedra, né? Não fazer com essa pedra. Mas o cara tinha pedra. Ele pegou aquela pedra, levou com ele e começou a desbastar. Foi cavocando. Digo assim, era enorme. Quando ele chegou bem no centro da pedra, tinha um diamante valiosíssimo. Com aquele diamante, ele fez uma fortuna, ele vendeu aquele diamante. E abriu uma casa de apoio para as pessoas que precisassem de um lugar para se recuperar, para passar a noite. Viveu a vida dele maravilhosamente tranquilo, feliz com aquele trabalho, até que um dia bateram dois rapazes, bateram a porta dele, pedindo abrigo. Ele não demorou a reconhecer os dois amigos, que tinham se perdido com o ouro e com a beleza. Os três se abraçaram, ficaram muito felizes. E Jesus apareceu de novo para eles. E disse para eles: bem-aventurados os que sabem usar as pedras da vida. A nossa prece, ela vai ser respondida. Tem um livro chamado Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. E ela conta que existe um departamento, um plano espiritual, e que todas as preces são catalogadas, separadas e depois respondidas. Todas nossas preces são. Cuidado com o que a gente pede. Muito cuidado ao pedir. Porque às vezes a gente pede coisas que podem fazer mal para nós mesmos. Mas eles vão nos dar de acordo com o que nós precisamos. Isso é muito bonito a gente pensar. Então, a prece, ela é a oração. Não, desculpa, a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. O que quer dizer isso? Que nós precisamos ter o hábito de orar pela manhã, agradecendo pelo novo dia, pela noite que passamos, e à noite, pelo dia que passamos, e pedindo a companhia do nosso Espírito protetor durante esse tempo em que o nosso corpo repousa e o nosso espírito volta para o plano espiritual. Que nós sejamos acompanhados com ele, para que a gente não vá para lugares assim mais perturbados. No capítulo 28 do Evangelho dos Espíritos diz: a forma não é nada, pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Fale do teu coração, repetir prece. Pronto, você não está entendendo o que você está falando? Tem muito pouca validade. Não vou dizer que não tem validade nenhuma, tem a intenção ali de ser. Mas, quando você coloca as tuas palavras, os teus sentimentos, é muito mais fácil. Outra coisa que acompanha muito a nossa fé, a esperança.
é medicamento no coração. Quando a Terra terminou de ser criada, as estrelas vieram visitar o planeta. Então, a estrela azul, que era responsável pelos mares, pelas águas, ela fez um profundo mergulho por tudo, isso estava tudo certinho e voltou para o firmamento. A estrela amarela, que era responsável pelos metais, também veio para a Terra, passou pelas montanhas, pelos bosques e voltou para o firmamento. E assim, todas as outras estrelas que eram responsáveis por alguma coisa da natureza vieram visitar a Terra. Quando voltaram ao firmamento, todas bonitinhas lá, elas perceberam que faltava uma estrela. E ficaram preocupadas, cadê? Onde que ela está? Os outros astros também começaram a procurar onde está essa estrela. Quando eles olharam para a Terra e viram entre os desvalidos, entre os doentes, entre os obsessos, uma luz verde brilhante. Era a estrela da esperança que estava lá, que por determinação de Jesus não voltaria para o firmamento. A esperança está aqui conosco desde então. E ela é a que nos dá força para nós continuarmos. Então, eu espero que alguma coisa aconteça. Aí tem aquela diferença. Existe esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperançar. Esperançar é fazer. Eu espero que uma coisa aconteça, mas faça a tua parte, senão não vai acontecer. Outra coisa muito importante, também filha da nossa amiga Fé, é a caridade. Como que Jesus definia a caridade? Livro dos Espíritos, pergunta 886. Benevolência para com todos. Ser bom. Bom para com todos, independe de quem seja. Não é tão fácil. Indulgência para com as perfeições alheias. A gente aponta tanto tempo, né? A gente tem tanta imperfeição do outro. É a nossa imperfeição. E perdão das ofensas. Perdoar ainda está um pouquinho longe do nosso nível evolutivo. Mas procurar não guardar mágoas. Isso é muito importante. Tem uma lenda que fala que quando Jesus estava lá, já tinha colocado os homens na terra, tudo que bonitinho, ele guiava sempre mensagens de esperança, de paz e harmonia, mas o homem foi se perdendo. Então ele pediu ajuda dos anjos, chamou o anjo da justiça. E o anjo da justiça veio e colocou para nós o sofrimento. E o homem começou a sofrer as consequências dos seus atos. E Jesus entendeu que era importante que o homem tivesse essa consciência, mas ele queria alguma coisa que não doesse tanto, porque o sofrimento deixava algumas sequelas assim muito duras para o homem. Então ele chamou o anjo da verdade. O anjo da verdade veio e colocou para nós a advertência. E daquele momento em diante, todos os pensadores e tal colocavam para os homens: olha, se fizer, pode acontecer isso. Se você fizer isso para você, pode acontecer isso para o outro. Jesus também entendeu que era muito importante aquilo, mas ele ainda queria alguma coisa que tocasse o coração dos homens. E ele chamou o anjo do amor. E o anjo do amor veio e instituiu entre nós a caridade. A partir desse momento, sempre que o homem faz alguma coisa pelo próximo, ele recebe a oportunidade, não recebe de volta, ele recebe a oportunidade de colocar em prática aquelas virtudes que estão dormindo dentro de nós: tolerância, paciência, amor ao próximo. Então, a caridade ela é muito importante na nossa vida.
não para nós recebermos de volta, não para nós recebermos um tapinha nas costas e na bem feito, gostei de ver. Não. Para a gente exercitar as nossas virtudes, nós precisamos colocar as nossas virtudes em prática. E junto com a fé, também nós temos como? Que Jesus nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é esse amar o próximo? Como que nós vamos amar o próximo? Como a nós mesmos. Nós temos que aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir. Primeiro passo, amar ainda mais os que nós já amamos. Normalmente na nossa família, a gente diz que é muito bonito, né? Mas são os primeiros que a gente critica. Que a gente reconhece eles, reconhece, que a gente conhece já em nós, mas vê neles, aponta o dedo para eles. A gente quer mudar todo mundo, quer mudar o pensamento da família, todo de acordo com o nosso. Então, o primeiro passo é amar ainda mais essas pessoas como elas são. Primeiro, gente, não é a nossa primeira encarnação. Nós trazemos conosco muitas tendências. Assim como todos os nossos familiares. Não é a primeira vez que eles estão aqui. E eles têm também muita coisa para arrumar. Como nós também temos muita coisa para resgatar. Segundo passo, dedicar atenção aos que encontramos. O porteiro, o vizinho, o gari, o frentista, a moça do caixa. Dá atenção para essas pessoas. Elas são pessoas, exatamente. Não são objetos. Elas estão realizando o trabalho delas, são pagas para isso. Ótimo. Mas elas estão me fazendo um favor. Então, amar essas pessoas. Olhar de outra forma para essas pessoas. Dedicar atenção para essas pessoas. Eu já contei isso várias vezes em várias palestras. Fizeram uma pesquisa em Curitiba com os garis, perguntando o que mais incomodava neles. Não era que o pessoal joga o lixo do lado da lixeira. É que ninguém olha e cumprimenta. Eles passam despercebidos, como se não estivessem ali. Então, às vezes, você dizer bom dia para um garejo faz uma diferença enorme. Esses dias, nós dois fomos no Jardim Botânico e tinha um gari, né? Nós demos bom dia para ele. Ele, posso te dar um papelzinho? Me deu um papelzinho da igreja dele. Mas o sorriso fez diferença. É um bom dia que você está dando para uma pessoa que está mantendo limpo o teu espaço. Você deve para ele, não ele para você. Então, prestar atenção nessas pessoas. E o terceiro passo, tolerar os que nos causam aversão. Amar os inimigos. Esse é mais difícil, né? Mas por que ele não me tolera? Tem alguma coisa a ver com nossas vidas passadas, não é de graça. Tem alguma coisa pendente. Vamos tentar arrumar isso. Esse é o nosso trabalho para a gente conseguir amar o nosso próximo. Mais uma coisa? Gratidão. Gratidão é uma coisa assim que a gente tem que ter agora. Gratidão porque a gente está aqui agora, conversando, falando, escutando, aprendendo. Isso é muito importante. Gratidão quando acordamos. Acordei, vou conseguir levantar. Vou conseguir tomar um banho, tomar um café, sair, vou lá para o centro. Olha que coisa linda. Quanta gente não pode fazer isso? Está preso no cama? Está preso no presídio? Está preso dentro dele mesmo? Então vamos agradecer sempre. Certa vez Jesus estava indo da Samaria para Galiléia quando um grupo de leprosos olhou para ele. De longe, eles gritavam: Senhor, salva-nos! Por favor, nos ajude. E Jesus olhou para eles e disse: vão até os sacerdotes. Eles não entenderam muito antes. Mandou vão, né? E foi. No caminho, eles perceberam que estavam sendo curados. Quando eles estavam totalmente curados, um deles voltou correndo até Jesus, chorando, se jogou aos pés de Jesus, agradecendo. E Jesus falou assim: onde estão os outros 9? Não eram 10 leprosos? Só você voltou
para dar glórias a Deus? Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, a gratidão, ela faz uma diferença enorme na nossa vida. Se agradecer, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, coisa que eu faço muito. Agradeça teu pai e tua mãe que se deram a vida. Agradeça teu pai e tua mãe que tocaram tuas coisas. Agora você tem que cuidar, então agradeça a oportunidade que você está retribuindo. Então, a gratidão é uma coisa assim que a gente tem que colocar em prática todos os dias da nossa vida. É muito importante. Não importa a religião, agradecer sempre será a prece mais bonita que existe. Quando é feita de coração, com verdade. E finalmente, paz. Junto com a fé, a paz. Paz. Essa passagem de Jesus, ela assusta muitas pessoas. Ele diz, não vim trazer a paz, mas sim a espada. Não parece muito coisa de Jesus, né? Luta, briga, guerra. Que tipo de espada que Jesus está falando aqui? Que tipo de paz Jesus está falando aqui? Essa espada que Jesus está colocando é esse instrumento que Ele está dando para nós agora, para nós lutarmos contra as nossas más tendências. Esse conhecimento faz toda a diferença. E é uma batalha que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Santo Agostinho dizia para a gente, por exemplo, que a gente tem que se conhecer, se olhar no espelho, né, e fazer aquela reflexão de autoconhecimento. O que está certo, o que está errado, o que eu tenho que arrumar, tirar aquelas montanhas, é a espada. Então, sempre que a gente pensar nessas passagens de Jesus, nossa, que coisa estranha, Jesus trazendo espada para nós. Ele está trazendo um instrumento de melhoria. Não é para a gente sair matando todo mundo, não, você é ruim, vou te matar, porque daí melhora. A gente sabe que não melhora, porque esse espírito vai ficar aqui atormentando, né? Esse negócio seria totalmente fora de propósito. Mas nós temos que ter sempre conosco Jesus, que é a paz. Mas essa paz depende da nossa batalha interior. Porque se eu não me melhorar, o planeta não vai me melhorar. Estamos num planeta de regeneração. Legal. O que está regenerando? O planeta? Não, somos não. Mas está acontecendo tanto cataclismos, né? Quantos desmoronamentos? Isso tudo é regeneração, não é, gente? Isso tudo são lições. Para que nós aprendamos a lidar com esse planeta. Coisa que a gente, até hoje, são 5 milhões de anos, né? Qualquer coisa. Ainda não conseguimos. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que haja essa regeneração. Essa regeneração é minha, é tua, é tua, é tua, não é do outro. Não adianta um regenerar e os outros todos não regenerar. Nós temos que fazer a nossa parte. Buscar usar essa espada em nós mesmos, sem nos ferir. Não vou me ferir. Vou brigar comigo mesmo. Vai ser difícil? Vai. Vou errar 500 vezes. Vou errar 500 vezes. Mas nós temos aquele benefício. Deus vai nos dar tantas encarnações quantas forem necessárias para a gente evoluir. Então, se eu não fizer agora, mais tarde eu vou ter que arcar com as consequências do que eu fizer errado e tentar melhorar. E todos os lugares onde a gente vai habitar, onde a gente vai reencarnar, todas as pessoas com quem nós convivemos, elas são importantíssimas para que haja essa evolução. Eu não gosto do meu pai não gosta de mim. Tá, vocês têm uma pendência. Vão aprender a se amar de alguma forma. Pela boa, não veio o ano do sofrimento aqui? O anjo da justiça pelo sofrimento para nós? É isso. A vida às vezes faz com que a gente desperte. Uma doença na família, de repente, muda todo o ambiente. Todo mundo se volta para ajudar aquela pessoa. Então, são
aparecendo e que nós precisamos saber usar. Obstáculos e provações são medidas para avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. Nós temos que ter fé em nós mesmos. Se eu não acreditar que eu vou melhorar, não vai dar certo. E se eu não acreditar que Deus vai me ajudar, também não vai dar certo. Nós temos que ter fé em nós mesmos. O que nós precisamos fazer? Não ter ambição. Saber valorizar o que nós temos. Cada um tem o que é necessário para a sua evolução nesse momento. Amar e perdoar sem acumular mágoas. Perdoar, nós vamos ficar nesse sem acumular mágoas. Já é um grande passo. Cumprir seus deveres para ter a paz de consciência. Tá, eu tenho que fazer tal coisa, estou com preguiça, mas depois eu vou ficar assim, eu não fiz, né? Tinha que ter feito aquilo. Minha consciência não vai me enfrentar. Pode parecer uma coisa muito boa, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então faça o teu melhor sempre. Confiar em Deus, que cuida incessantemente de nós todos. Deus está sempre ao nosso lado, sempre cuidando de nós. Isso, acreditar nisso, é ter fé. A fé em Deus não te arredará das provas inevitáveis, mas te investirá na força devida para superá-las. É isso que nós precisamos. Superar as nossas provas, as nossas expiações, é para isso que nós estamos nesse planeta. E isso vai acontecer se nós tivermos fé em Deus. Muito obrigada. Mais uma vez, feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano seja muito abençoado, com muita fé em Deus. Obrigada. Então vamos fazer uma oração. Para encerrar. Ainda falando sobre a nossa fé em Ti, Pai, que nós possamos, nos momentos seguintes, refletir sobre essas colocações que nos foram enviadas pelos bons Espíritos, pelo Mestre Jesus. Que saibamos colocar em prática esses ensinamentos ao longo desse ano que se inicia, buscando sempre nos melhorarmos e melhorarmos os que convivem conosco. Que possamos ser sempre o exemplo da paz, da harmonia, da caridade. E que esse exemplo que nos foi dado por Jesus fale alto no nosso coração, fale alto nas nossas palavras, nas nossas ações. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos, por tudo que nos é dado, por tudo que achamos que nos falta, porque sabemos que essa falta está nos ensinando a sermos cada dia mais fortes, cada dia mais humildes, deixando de lado nosso egoísmo, nosso orgulho, tanto nos dificulta a travessia. E as pessoas que convivem conosco nos tragam a paz, nos tragam amor, que nós saibamos retribuir tudo que nos é dado. Que assim seja.